A sociedade do corte, narrativas em fragmentos. Recentemente eu estava numa conversa e disse que a sociedade de corte, aquela sociedade ritualística cujo peso simbólico dos gestos era fundamental para a localização dos sujeitos no teatro do mundo, havia sido substituída pela sociedade do corte. Esse mundo em que tudo é visto em fragmentos, pedaços, partes, que quase sempre não sabemos a qual todo pertencem. Da sociedade de corte à sociedade do corte, claro, era apenas um trocadilho sem graça e inadequado, cujo sentido provocativo era, mais uma vez, nos fazer pensar sobre informação e comunicação na contemporaneidade. Se de fato estamos imersos na sociedade do corte, precisamos pensar alguns resultados da imersão nesse modo narrativo. Em primeiro lugar, o corte atende a um objetivo imediato, te introduzir no universo do que está rolando, serve como indicativo, ou seja, um índice, uma listagem de assuntos. Ele pertence a um todo que dificilmente você se interessará em ver. Na verdade, na maioria das vezes, você ficará satisfeita em ver apenas o corte. Em segundo lugar, um pequeno paradoxo aqui que leva você a não avançar, a não ir além do corte. É que o tal algoritmo vai te oferecer cortes que podem resultar basicamente em duas situações. A, você não gosta do que vê e passa direto depois de alguns segundos. B, você gosta do que vê, mas já se sente suficientemente contemplada com as informações. Segue o jogo e aperta o like. Em terceiro lugar, não se deve pensar que o corte existe apenas como invenção exclusiva do universo dos podcasts. Está certo que as redes sociais e as plataformas de comunicação estão inundadas com esses fragmentos, cortes de debates, palestras, shows e entrevistas. Mas como disse Alan Turing, existe a informação, existe a comunicação. E sabemos que a mídia lida mais com a primeira do que com a segunda. E você, acha que o podcast e seus cortes têm a ver com o quê? Nas palavras do Turing, abre aspas, o problema concreto é saber em que consiste a ação da mídia. Antes de tudo, ela descontextualiza, fazendo passar a informação ou a emoção sem explicá-la. Fecha aspas. Então, o que a grande mídia faz tem mais semelhança com o mundo dos cortes do que podemos pensar à primeira vista. Isto porque o que vemos da mídia corporativa, em qualquer mídia, na verdade, é fragmento, é parte, é corte e recorte. Então, em quarto lugar, na verdade é que no mundo dos podcasts os cortes ficam claros. O corte é apresentado como um corte e isso é o que a grande mídia não faz. Só mais um detalhe, Turing não aceita a crítica à mídia sem ressalvas. Ele acredita na capacidade do ouvinte telespectador ser ativo diante do aparelho. E se ele fala em descontextualização, ele esclarece que é mais em termos de dissocialização, do enfraquecimento da continuidade dos laços entre os indivíduos e o seu grupo. Mas corte, porque eu quero voltar a falar da sociedade do corte. Agora presta atenção, se eu disse antes que o corte era como um índice, não custa lembrar que assim como num livro, ler apenas o índice não basta. O corte não é um problema em si, o problema é o uso que estamos fazendo dessa forma narrativa. Aqui fica a impressão de que o corte nem é o índice, muitas vezes ele é só a capa. E a gente sabe que não deve julgar um livro pela capa. O corte não deveria gerar conclusões, seu papel é possibilitar problematizações. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.